Bora falar sobre swings? Gente, se inscreve no canal aí, dê seu like para colaborar aí e contribuir nessa jornada de todos aí pelo aprendizado. De novo, lembrando, sem fins de lucro, então aí a ideia é compartilhar conhecimento, então dá uma moral aí, dando like, compartilhando aí para seus amigos traders, colegas traders. Acho que ajuda para todos isso aí. E se inscreve no canal. Um abraço aí a todos, espero que desfrutem do vídeo aí. Fiquem até o final porque está muito bom. Gente, hoje eu vou falar sobre um tema que time aí no grupo do Discord e comentou que precisávamos trabalhar mais e fazer um estudo com relação aos swings, né? E qual é a importância e a relevância dos swings? Eu me considero um trader de swing dentro do intraday e eu vou explicar um pouco por que é importante a gente fazer swings dentro do intraday. Você pode ser um trader de perfil de scalps, mas também ao mesmo tempo acho que é importante você identificar como fazer swings, porque eventualmente você pode convertir um scalp em swing, né, e ter um ganho, otimizar seu ganho em uma determinada operação. Então vamos falar um pouco sobre dicas para pegar e gerenciar um bom swing, se você tem como objetivo fazer swings, né? Obviamente, isso é baseado no objetivo de fazer swing. E vou falar por que eu acho que a chave, eu considero os swings a chave da consistência, né, do ponto de vista de payoff, né? Então vamos lá, vamos começar um pouquinho com que o conteúdo desse vídeo. Ele vai pelo o que a Albrook fala sobre swings, a equação de trader como base para a gente argumentar porque o swing é chave para a consistência, né? Porque está alinhado com essa meta. O que a gente precisa considerar para pegar um bom swing, né? O contexto, setup, a entrada, o alvo mínimo e o potencial máximo desse alvo. E como a gente gerenciar, o gerenciamento dos swings, scalps dentro dos swings e como que a gente saber se temos tirado proveito do swing e quando que a gente poderia sair dele mesmo. Então, gerenciamento com premissas é a última parte desse vídeo. Então, se você quer estudar um pouco sobre como ser consistente, eu recomendo vocês verem esse vídeo até o final, porque vai ter elementos, acho que práticos, né? Que podem te ajudar a ter uma melhor performance durante o dia. Tem um vídeo, por exemplo, aí que postei recentemente, trade de 11 para 1. Esse é o tipo de swing que a gente pode ganhar com 90 pontos de stop. Veja aí no meu canal, está aí uma explicação do dia 2 de agosto, um trade que fiz de 90 pontos, usando a metodologia Albrook, né? O que fala Albrook com relação a swings no intraday? Primeiro que todos temos que definir o que é um swing. Um swing fala que um swing pode demorar 2 pernas e 10 barras, né? Isso é o mínimo de um swing. 2 pernas, 10 barras, pode ser 5 ou mais barras. 90% dos dias tem ao menos um swing. Então você vai encontrar, na maioria dos dias, maioria absoluta dos dias, swings, né? E de fato, eu acho que quase 100% dos dias vai ter swings de 2 para 1 em termos de payoff. Mas também pode ser tão curto em tempo quanto uma barra só. Então, uma barra só pode te dar o alvo de 2 para 1 e você realmente ter já o swing que buscava, né? Resultado normalmente entre 20% e 40% do range de um dia típico. Isso é muito importante. Quando você vai mensurar se você teve sucesso no swing, ou um dia de swing, né, como swing trader, você tem que ver se você capturou entre 20% e 40% do range do dia, em termos de pontos, né?
Então, se você capturou entre 20% e 40% do range de um dia típico, você pode dizer que teve um dia de sucesso enquanto a seu perfil de swing. A menos 2 vezes risco, em termos de resultado financeiro, 2 vezes o tamanho de um scalp, né? Então, um scalp basicamente é 1 para 1 de uma barra média, por exemplo, no mini índice pode estar entre 150 e 200 pontos. Então, pelo menos a gente pode dizer que entre 300 e 400 pontos poderia ser um swing mínimo de 2 vezes o tamanho médio de barras. Ou maior que 3 vezes o tamanho médio de barras. Então, o tamanho médio de barras 150 a 200 pontos, entre 450 pontos e 600 pontos, a gente pode falar que é um bom swing, né? A probabilidade dos swings, e o Albrook fala isso, é aceitável de 40%, né? Quer dizer que a gente vai perder o resto dos 60%? Não. Quer dizer que o resto dos 60% você tem a chance de sair no zero, no break-even, uma parte deles. Você tem a chance de sair com menos do que o alvo do swing, então pequenos ganhos. E tem outra parte, digamos assim, que 1/3 deles, onde você realmente vai perder, né? Dependendo se você confia no seu stop ou não, né? Geralmente essas perdas têm a ver com o stop técnico. E aí você confia no stop técnico, então você tem um stop técnico claro e você quer manter e, bom, vou confiar no stop técnico e aí você termina tomando o stop. Do resto, geralmente a gente sai quando perde ou não consegue um swing no alvo, já sai com pequeno ganho ou sai no break-even. Por que é importante a equação do trader, né? A equação do trader aqui, que nos estudos do Albrook ele menciona claramente, né? Tem 2 tipos de perfil de trader, né? O swing e o scalper, né? Então, o scalper a gente já falou, menos de 5 barras, menos ou igual a 5 barras. E o swing trader, mais de 5 barras, 2 pernas, tem 10 barras. Acho que é o ideal para um swing trader. Então, a probabilidade de um swing é de 40% mínimo, né? Mas é 40%? Pode ser 40% média. 90% das probabilidades no dia é entre 40% e 60%, né? Então, essa regra 40-60 que o Albrook coloca para a gente é simplesmente uma referência, né? E geralmente, quando a gente entra um trade de swing, se a gente, para ganhar uma vez o que você coloca no risco, com um trader 1,75 vezes, né? Seu alvo, sua entrada, seu risco, você consegue sair ganhar uma vez a cada 10 trades, né? Então, a cada 10 trades você ganha 4. Se você ganha 1,75, você ganha uma vez o que você coloca no risco. Se você ganha 2 vezes o que você coloca no risco nesses 4 trades, você vai ganhar 2 vezes o total de capital. Então, essa é a equação do trade. Agora, se você é um scalper, você precisa, para ganhar 2 vezes, você precisa, digamos, uma porcentagem de probabilidade maior de acerto, né? Então, você precisa ou mudar a variável acerto, em mais de 75%, que é o que o Albrooks fala, né? Porque quando você perde mais. Ou realmente expandir um pouco mais, estender um pouco mais o alvo para 1,5 vezes o payoff, né? Então, a equação do trader, do scalper, é um pouco mais difícil do ponto de vista de performance. Você precisa de uma performance mais probabilisticamente com alto nível de acerto. No caso do swing trader, você tem 2 variáveis que são mínimas. Então, vamos supor, a variável de 40% é uma variável baixa. Então, qual é a probabilidade de você alcançar 40% de acerto? É boa probabilidade, mesmo sendo iniciante, né? Então, a probabilidade de você acertar 4 trades de 10 é boa, 40%, né? Digamos, 40% de acerto. Agora, o outro elemento é que quando você toma trades de baixa probabilidade, o seu risco diminui e por isso o seu ganho também aumenta. Então, provavelmente, se você toma
4 trades de 40% de probabilidade, você vai ganhar mais de um por cada um deles. E se você ganhar 1,75 a 2, você tem uma equação de trader que te vai dar ganhos muito mais significativos. Eu vou além. Essa é uma regra mínima. Então, você alterando a variável acerto para cima, né, acertando 50%, que é a metade dos trades, digamos que você vai aperfeiçoando o seu método, você consiga fazer swings e melhorar seu acerto em 50%, obviamente seu ganho vai aumentar mais. E é muito mais fácil, digamos assim, ir aperfeiçoando e aumentar a sua taxa de acerto. Na medida que você vai masterizando o seu método, você vai tender a melhorar a sua porcentagem de acerto. Então é muito mais fácil melhorar a porcentagem de acerto de 40 para 50 do que de 75% para um scalper para 80%. Né? É muito mais fácil. Então, em termos de gain, na medida que você vai aperfeiçoando o seu método, você vai otimizando o seu ganho. Tá bem, porque você vai aprender a sair melhor, porque você vai aprender a otimizar e a ler o mercado. Então, na medida que você vai lendo o mercado, o elemento de pressão, você vai otimizando o ganho. Na medida que você otimiza o ganho, esse ganho de 2 vezes por trade vai virar um ganho de 3, vai virar um ganho de 11 vezes, como eu fiz naquele trade que mostrei nas slides anteriores. Então, esse é o segredo, por isso que o swing para mim, é a chave da consistência. É muito mais fácil você melhorar de 40 para 50% em acerto do que de 75 para 80% de acerto que um scalper precisa ter. Então, um scalper precisa ser já um trader muito mais profissional, escolher melhores entradas com uma melhor probabilidade para poder ter, tem que ter um contexto bem mais claro para poder entrar digamos, em trades que beneficiem sua equação. Agora, um swing trader, você pode entrar em situações que o contexto até não é favorável, mas que você tem uma boa equação de risco, ou stops técnicos claros, né? Então, e aí é muito mais fácil também otimizar o ganho de 2 vezes o risco para 3 vezes o risco, para 4 vezes o risco, ou até para 11, 10 vezes o risco, dependendo do tipo de contexto de trade. Então, esse é o case de por que fazer swings no intraday. O primeiro elemento que a gente precisa considerar para o swing é o contexto, né? Tem 2 tipos de contexto, de forma geral, para swings. E isso é para swings por quê? Porque swing a gente está falando de trades de longo, não são trades de uma barra a 5 barras, estamos falando de barras, 2 pernas, 10 barras ou mais, né? Horas também pode ser trades, né? Então, para isso a gente precisa realmente ver os contextos maiores. Então, você pode ter contextos menores, contextos maiores, mas a gente precisa ver os contextos maiores. Estamos em trading range ou estamos em tendência? Os 2 contextos, basicamente isso, né? Então, em trading range, já sabemos que temos que comprar o mais baixo possível e vender o mais alto possível, dependendo do trading range, né? Dentro do trading range, swings de 2 pernas é o recomendável, né? Então, você compra baixo, faz swings de 2 pernas, testando o outro extremo. Esse é um swing, né? Aproveitar as barras grandes para realizar lucros, né? Barras grandes testando os extremos do trading range realmente são elementos para tomar lucro. Barra grande rompeu, bacana, pega o BOP, não vai entrar no rompimento. É um trading range, a probabilidade de falhar no trading range é muito alta, então espera o breakout pullback, confirmação do breakout, quando se trata de um trading range, e aí depois entrar no BOP, né? E lembrando, quando a gente tem um rompimento de trading range, todo rompimento de padrão ele gera um novo movimento, é um movimento novo. Então não precisa se antecipar ao rompimento. Por quê? Porque quando é um rompimento de padrão, um rompimento bem sucedido, você vai ter uma segunda perna com muita alta probabilidade. Então você pega a segunda perna e tem um alvo claro nesse momento.
Em tendência, tem várias formas, né? Se uma tendência é forte, então a gente tem que saber se estamos no small pullback, um tight channel, tendências fortes, como entrar em tendências fortes. Vou dar uma recomendação de como fazer isso. Se a tendência é fraca, broad channel, lateralidades em tendência, isso é um bom, excelente contexto para a gente fazer swings muito mais claros, muito mais tranquilos. Como fazer scalps dentro dos swings, especialmente em tendências fortes, tem ali uma recomendação. E uma outra coisa que é importante, eu falo, a gente vai entrar 10% dos dias ou menos, tendem a ser dias de tendência, né? Fortes ou tendências aproveitáveis. Então, quando acontecer, gente, vocês têm que aproveitar mesmo os dias de tendência. Ah, não porque cumpri a meta financeira, vou sair, vou já parar. Não, não precisa. Os dias de tendência são poucos, então quando são dias de tendências assim, aproveite para fazer swings, para fazer 10 vezes seu risco, 8 vezes seu risco, porque isso vai te compensar qualquer perdas futuras que você tiver em dias complicados, né? Alguns setups aqui para swings que eu tenho mapeado dentro dos meus setups, né, que eu costumo ver, né? A gente vê o padrão aqui e o setup, né? E a probabilidade. Alguns que estão em verde aqui são os melhores, né? Então, por exemplo, Climax, Second Leg Trap em um trading range, um wide trading range, quando eu falo wide trading range, aqueles trading range de mais de 500 pontos, né, de amplitude. Então ali, trading range, wide trading range, realmente são mais de 500 pontos de amplitude. Tudo demais que seja menos de 500 pontos, realmente, que tenha ganhos de ordem stops, né? Ordem stop ganha dinheiro. Então isso aqui é o melhor cenário para a gente fadear second leg traps, barras grandes mesmo, nos extremos seria muito interessante. Tem um risco pequeno e tem uma relação risco-retorno realmente muito boa, inclusive até metade, dependendo do que você está fazendo fade, você pode ganhar realmente muitas vezes seu risco efetivo. Quando você tem um opening gap, buscar uma reversão, né, de double top, double bottom, wedge, buscando preencher esse opening gap, é um excelente alvo, né, o gap, preencher o gap para buscar um swing, geralmente dá bom, né, dependendo desse padrão que a gente está vendo lá em cima. Pode ser um final flag, que nem aqui, também em formato TTR, que gere um rompimento para aquele lado, mas buscar esse final flag para preencher gaps de aberturas, um excelente swing. Vê que olha aqui que a gente está com baixa probabilidade, mas é por isso, 40% probabilidade, né? Em tendências, as flags, né? Basicamente as flags, as bandeiras. Então temos bandeiras em forma de triângulo e bandeiras de wedge. Para mim, para swings, a melhor é a wedge. Por quê? Porque já tem 3 puxadas, né? Então, quando você tem uma bandeira em forma de H2, o H1, o L1, L2, são bandeiras de tendência forte, né? Então, essas bandeiras de tendência fortes, você não sabe se ela já terminou de corrigir nesse momento e você vai ter que operar através de barra de sinal elas, basicamente, né? Ou através de ordem limite em L2, L2H2, mas quando é L1, L2, falhas de L1, L2, são um pouquinho mais difíceis de pegar. Então esse aqui, a wedge para mim é mais fácil, porque tem uma aba clara com o início da wedge, tem uma linha de canal que tem uma probabilidade de rompimento de apenas 25%. Então, operar ordem limite, uma wedge, ou através de uma barra de sinal, ou através do rompimento da mesma bandeira, tem 3 oportunidades que você pode tomar a wedge. Então, a wedge, em tendência, a favor da tendência,
é um excelente setup para swing. Uma bandeira em forma de triângulo também é excelente, porque se a gente tem uma tendência e se forma um triângulo, o preço ele vai convergendo e aí ele te dá um risco baixo, né, inicialmente. O que a gente precisa estar pendente é falhas de rompimento desses triângulos, né? Às vezes ele testa, ele é um triângulo e às vezes vira um TTR quando testa o topo do triângulo. Então tem que estar muito pendente se ele realmente confirma esse rompimento dessa figura, né, desse padrão. E em Broad Channel eu acho que também um excelente ponto é comprar alto e vender baixo. Em Broad Channel, o tema do Broad Channel é que já é uma tendência fraca e ela pode virar uma lateralidade, né? E aí o alvo é um pouco mais curto, né? Em Broad Channels, quando a tendência é antiga, a gente busca basicamente a nova máxima do dia ou inclusive uma lower high, uma higher low como alvo, né? Então precisa ter uma atenção, um foco completo quando a gente está operando Broad Channel. A MTR é minha favorita, a MTR é que tem maior retorno, então a melhor swing vem sempre de uma Major Trend Reversal. É contra a tendência, tem baixa probabilidade, mas realmente eu fui aqui bem conservador com payoffs 3 vezes. Eu não, assim, poucos são os MTR que dá 3 vezes. Sim, MTR dá 5, 6, 7, 9, 10 vezes, dependendo da entrada. Mas aí, masterizar, digamos, aprender como operar MTR, tem uns vídeos muito legais aí que eu tenho no meu canal, para saber como identificar uma MTR é fundamental. O legal da MTR é que é o poder preditivo que você tem, né? Ele vai se formando uma sequência que você consegue antecipar, inclusive a entrada, onde entrar, como entrar, o que você espera, né, para poder confirmar uma reversão majoritária da tendência. E um elemento aqui de momento, né, que seria sempre interessante, uma fail wedge, né? Cada vez que uma wedge falha de reverter, ela gera um momento contrário ao rompimento, à reversão disso. Então, isso aqui é um elemento muito interessante para a gente operar momentum e fazer swing de momentum até o movimento projetado dessa cunha que falhou. Então a entrada, né, um elemento básico. O Albrook recomenda entrar com ordens stops nos swings. Isso tem lógica no sentido de melhorar a probabilidade a seu favor. Também ajuda a definir um stop claro. Mais adiante eu vou falar um tema de por que entrar com ordem stop é importado e barra de sinais, né? Dependendo do contexto isso pode variar. Por que pode variar? Porque, é claro, quando a gente está operando contra a tendência, entrar com ordem stop é muito, muito importante, né? Acima de barras de sinais boas. Mas quando a gente está a favor da tendência, no segundo ponto a gente vê, né? Quando a gente está a favor da tendência, pode ser excelente entrada de valor, de limite, ou FED, né? As entradas de barra de sinal têm alta probabilidade. O uso de 1 minuto para entradas também pode ajudar a antecipar a entrada. E o stop não definido é o problema que o trade precisa resolver. Por quê? Você está entrando FED, você não sabe, não tem uma referência imediata, uma referência talvez de stop técnico anterior, de início do impulso anterior, porque se a gente está falando de uma tendência, provavelmente tem um impulso anterior ou provavelmente tem um swing anterior. Então você vai ter uma referência técnica, mas talvez não seja a referência dessa bandeira, senão a referência anterior. Isso pode limitar ou pode delimitar um pouco tu tamanho de lote para usar nessa bandeira, né? Então, porque não tem uma referência clara por trás. Então, isso que pode gerar aqui e ter que ser resolvido nesse caso. Lateralidades, melhor esperar segundas pernas, apostar contra nos extremos de lateralidade ou testando linhas de tendência em canal amplo.
Usar barras simples de sinais não necessariamente aumenta a sua probabilidade de sucesso. Em lateralidades, obviamente, ali o que mais é relevante é se está alto ou baixo com relação às últimas barras, os extremos da lateralidade. Então aqui, lateralidades são trades de location. O que é o location? A gente divide a lateralidade em três quadrantes, e a gente compra baixo no terço inferior e vende alto no terço superior quando a lateralidade está bem definida. Importância de definir alvos, nos targets de swing. O swing tem uma carga emocional muito grande, né? Eu estava falando agora com o Rafael antes de começar a gravação sobre isso, né? Então, o primeiro que devemos identificar são os alvos. Tanto na vida como no treino, o mais importante é ter objetivo. Quando você tem um objetivo claro, inclusive falando da vida, você sabe o que tem que fazer. Você sabe qual é o caminho a seguir, pelo menos você sabe aonde vai apontar, né? Isso é muito importante para a tranquilidade. Então, imagina isso, fazer um paralelismo no trade. Você sabe que tem um alvo de perna 1, perna 2 e tem uma chance de mais de 70% após um rompimento de fazer segunda perna e alcançar perna 1, projeção perna 1, perna 2. Olha que legal. Então você entra em um trade, em uma bandeira, sabendo que você tem 70% de chances de alcançar perna 1, perna 2. E se você ir para talvez outra estatística, você pode dizer que tem 95% de chance de alcançar pelo menos 2/3 da segunda perna, da primeira perna projetada para cima. Então imagina como você poderia fazer. Então você poderia dizer o seguinte: pô, eu vou entrar 50% do impulso, eu vou esperar ele chegar na perna 1, perna 2, vou largar, vou almoçar no mercado, vou deixar lá. Não vou tirar meu stop, vou deixar lá. De fazer isso, essa tranquilidade, uma tranquilidade tão boa como essa, né? Então, o alvo para mim, é o mais importante do gerenciamento do trade. Você sabe qual é o potencial do swing, por exemplo. Qual é o range do dia? Qual é o range promédio do dia? Se o range promédio está em 2.000 pontos, a gente está apenas com 500 pontos, pô, eu tenho 1.500 pontos que podem ir para um lado para o outro. Então, o potencial do swing que eu tenho é alto. Então, range precisa expandir, muitas vezes a gente fala disso, né? E também ter presente qual é o alvo mínimo do swing, onde você poderia se sentir satisfeito. E qual é o alvo mínimo do swing? 2/1 do risco mínimo. 2 pernas, 10 barras, né? Então, tem vários alvos mínimos, mas a gente sempre tem que ter qual é o alvo mínimo e qual é o potencial máximo desse swing. E baseado nesses dois critérios, estabelecer onde vamos sair. Então, como identificar alvos é importante, né? Então, em lugar de usar as referências de mercado para definir stops, que para mim os stops é o menos importante, stop você vai tomar sempre, então para mim é o menos importante, a gente tem que optimizar o ganho, que é o mais importante. Então, das referências do mercado antes do pregão, a gente já sabe que tem mínima do dia anterior, máximo do dia anterior, identificar swings relevantes, ao menos 3 testes nesse nível de preço anteriores, nos dias anteriores, referências de preços dos tempos gráficos maiores, no diário, nos 60 minutos, são importantes para a gente definir alvos, né? Não somente suporte e resistência, mas resistência e suportes como alvos, não como elementos para stop. As referências do mercado no dia, vai se criando referências na medida que o mercado vai se definindo. Quando que o mercado se define? O mercado se define, segundo nossas estatísticas, já na barra 25, após a abertura de Nova York, que é o último elemento que impacta no comportamento do mercado do mini índice brasileiro.
Então, a partir da barra 25 já você tem clareza das diferenças do mercado, na minha opinião, em 80%. Então, uma das coisas que a gente precisa ver é a abertura do dia, para dias com características laterais, gaps de abertura se ainda estiverem abertos, micro gaps abertos em pernas anteriores nessas 25 primeiras barras, abertura, fechamento de barras climáticas, padrões que existem de abertura, mínima do dia, máxima do dia, até a barra 25, né, que tem 80% de probabilidade de já estar definidas nesse momento. Então, temos referências do mercado antes do pregão, temos referências do mercado no pregão, no dia, que temos que considerar. E dos padrões, com relação aos padrões do mercado, o mais principal para mim é igual a tu. Você tem mais de 70% de chance de fazer segunda perna após um breakout, um rompimento de um padrão X, né? Usando a projeção de fio, né? Perna 1, retração, perna 2. Isso é o principal alvo que a gente precisa ter. Então, qualquer coisa que você fazer, tem dois principais alvos. Coisas que você pode fazer de imediato. O movimento projetado do padrão que está sendo rompido, primeiro. E o segundo é um leg 1, leg 2, que é o que eu mais gosto, realmente, porque que dá mais potencial para o swing. E em Broad Channel, novas máximas, novas mínimas são os alvos. Tem outro, muito fácil, né? Linhas de canal em tendências fortes. Máximas e mínimas de swings, né? Como alvos, swings anteriores. Início de canal no Spike and Channel, isso já estamos falando para reversões. Máximas e mínimas de swings, início de canal no Spike and Channel para reversões. Início de wedges, né, também para reversões ou retomadas de tendência em duas pernas. Então são padrões de mercados que a gente pode usar para estabelecer alvos para swings. Então, gente, o mais importante aqui é ter alvo, clareza para onde a gente vai. Se a gente tem clareza para onde a gente vai vai se sentir mais confortável para gerenciar o swing. Forma geral, o que a gente recomenda para gerenciar? De novo, contexto. Em termos de contexto, avaliar se o swing começa a partir de um rompimento, se o swing começa a partir do pullback ou uma reversão. Né? O range do dia, 30% da máxima ou da mínima do dia está definido na barra 25. Isso são estudos que o mesmo Mauro Boto, e aí recomendo vocês acompanharem o Mauro no Day Trader Expert, sua conta de Instagram. Ele mantém uma boa estatística sobre qual é o comportamento do mini índice, especificamente, e nos estudos dele, estatísticas dele, 80% da mínima, da máxima do dia está definida na barra 25. Então isso é importante, porque no momento que você vai querer fazer um swing, quando a gente está na barra 25, você já pode pensar, pô, a barra 25, essa barra aqui poderia ser a mínima do dia. Então, estou baixo ou estou alto com relação a ela e o padrão do dia. Então, isso é muito importante. Aí você contrasta isso versus um range do dia. Se você está na barra 25 e tem apenas 1000 pontos no range do dia, você pode pensar, você pode andar 1000 pontos mais. Se for a mínima do dia, se eu estiver baixo nessa mínima do dia, eu tenho o potencial de 2000 pontos para cima, por exemplo. Ou se eu estou alto na máxima do dia, eu tenho potencial de 2000 pontos para baixo. Tá? E aí ajuda, por exemplo, a não sair no extremo desse trading range e não esperar mais uma barra e gerenciar em função disso, por exemplo. Atratividade. Termo interessante. Quais são as razões para o trader ir no seu favor? Né? Por exemplo, uma boa barra de sinal é atrativo para outros traders, para outras instituições entrar no seu favor. Um follow-through aumenta a sua probabilidade porque outros traders vão estar mais interessados em tomar um trade no seu favor da barra que está fazendo follow-through. E barras consecutivas, muito mais ainda, né? Então, o que mais tem de atratividade? Quais são as razões que existiriam para um trader entrar, não trade você como trader, senão outros traders entrar no mesmo trade que você está fazendo, né? Tem suporte, resistência majoritários aí do lado que
que poderiam ser atrativos para ele entrar no seu favor. É o 50% do impulso, que poderia ser um elemento atrativo para o cara entrar a favor do trade. Tem vendedores ou compradores presos, né, à esquerda, que poderiam tentar sair no momento do teste desse ponto. Então, essa atratividade do ponto onde você está entrando. O risco, swings, fato de ter risco grande ou pequeno, aumenta a probabilidade. Então, atratividade a seu favor, stop loss é o menos importante. O que fala isso? Menos risco atrai mais traders a seu favor. Então, se a barra for uma barra de sinal muito grande, o pessoal vai pensar para entrar nessa barra, né? Agora, se a barra de sinal for uma barra de sinal com risco aceitável dentro do que a maioria dos traders aceitam como risco, provavelmente você tem uma maior probabilidade dos traders entrar no seu favor. E para mim, fundamental elementos de pressão. Saber ler a pressão é fundamental no gerenciamento. O mercado está always in que? Always in short, always in long, always in flip. O que ele está fazendo, né? Então, como identificar se o mercado realmente está de modo sempre comprado, de modo sempre vendido ou entra em range? Tempo real, gerenciamento com foco gera melhor resultado, né? Um trade de Walmart acontece, mas não é o comum, né? Geralmente, quando vocês têm consolidação de um suporte, você consegue soltar o trade e esquecer ele, voltar na tarde ou outra para ver como vai, né? Mas isso aqui é muito poucas vezes. Então você tem que estar focado no gerenciamento do trade para observar o comportamento do mercado no barra-barra. Não vou gastar muito tempo aqui, mas aqui estão algumas premissas para cada um dos elementos de pressão. A gente precisa saber contar pernas. A relevância é muito alta, né? H1, L1, L2, L3, H3, H2, o que fazer com isso? O que isso importa do ponto de vista de pressão, né? Da retomada da tendência, da pressão da reversão. A porcentagem de pullback versus o impulso, tem um impulso, quanto que ele fez retração desse impulso, né? Tendência saudável corrigir máximo no 50%. Quando ela corrigir mais do que isso, a probabilidade de ficar lateral. Então, saída no extremo. Então, aí já você tem uma premissa, né? Se a tendência é saudável, eu preciso 50% máximo de correção. Mais barra de tendência, por exemplo, no barra-barra, de deslocamento de preço a favor, probabilidade aumenta. Follow-through, continuidade também uma relevância alta, barras consecutivas, tudo isso são elementos que ajudam a determinar a sua probabilidade, né? E especificamente o CC, que já seriam 3 barras em sequência, aumenta a probabilidade de segunda perna. Aí muda substancialmente, digamos, a sua premissa, né? Então você vai ter uma premissa um pouco mais clara de que, bom, agora eu vou esperar uma segunda perna, pode vir nas próximas 5 barras tranquilamente, eu já sei que posso esperar as próximas 5 barras, por exemplo, né? Aqui, barra de tendência, barra de continuidade, você está operando barra-barra. Aqui, já quando você tem CC e microcanal, que está aqui, a probabilidade de segunda perna é alta. Ou seja, inclusive, vou tomar um café, vou voltar, volto nos próximos 30 minutos e vou ver o que acontece. Corpo de barras maiores do que outra ponta, em média, sim, pode ser, dependendo do contexto. For climática não é favorável, então as barras climáticas é mais para tomar lucro, né? Urgência, isso sim, bem importante, pullback muito curto, sem pullback na barra seguinte, deslocamento com urgência, é o que queremos, né? Então isso é fundamental, é muito alta a relevância. E breakouts deixando gaps abertos é um sinal de momento, né? E ajuda muito para estabelecer a segunda perna. Então a premissa de um breakout deixando gaps abertos é que, agora eu vou ter uma segunda perna, né? Vou ter uma clareza, vou ter uma alta chance de ter uma segunda perna. Então isso é muito importante para os swings. O outro elemento que eu uso, o Al não recomenda, né? Mas na verdade, o workshop que tivemos em Orlando com o Al Brooks, eu fiz a pergunta para ele se ele usava tempos gráficos menores
Uma vez ele colocou um vídeo sobre usar M2 no MNI para tendências fortes, para scalpear também. Mas eu tenho aprimorado uma técnica de usar em tendências fortes o M1 ou 1 minuto para entrar. Isso aqui é um exemplo do Standard & Poor's, né, de uma tendência forte. Vocês veem os spikes aqui, né? Vocês veem a EMA dos 5 minutos, como ela está inclinada. Então dá para observar uma boa tendência de alta a partir aqui às 10h30, abertura do pregão, né? Fez um forte impulso e aí realmente foi para cima, né? Bom, quando a tendência é forte, eu recomendo se apoiar no M1 para aproveitar melhor a tendência e encontrar melhores entradas. Então é basicamente um scalp dentro da tendência, né? Obviamente. Agora, se você vai entrar a primeira vez para o swing, ok, você pode usar o M1 para entrar, antecipar a entrada no swing, mas sempre considerando o PA de 5 minutos. Então, PA dos 5 minutos que te dá o contexto para entrar no 1 minuto. Gerenciamento desses três scalps de todo swing tem que ser com premissas scalps. Se você vai entrar um scalp aqui, por exemplo, você entrou aqui principalmente aqui, que foi a minha entrada, se não me engano, e eu saí aqui embaixo, né? Esse foi o swing que eu fiz, 15 pontos aqui, mas chegou a dar, sei lá, 30 pontos, 25 pontos, né? Esse swing. Mas, você tem uma ideia, o MNI, são 50 pontos de range em geral, né? Então aqui foi 4,460 aproximadamente para 4,490, uns 40 pontos deu aqui de range. Eu fiz 15 pontos nesse swing. Então, está entre 20% e 40% do range. É isso que a gente busca, né? Então, 5 barras ou menos, né? Então, eu scalp dentro do swing. Proteger sua entrada rapidamente. Por que proteger sua entrada? Você está fazendo um up-in, então o seu meio ele tende a ficar pior. Então, quando ele fica pior, você tem que proteger sua entrada para não piorar seu médio. Você não pode tomar stop dessa segunda entrada. Essa segunda entrada tem que ser de scalp e o gerenciamento do scalp tem que ser entradas de boa probabilidade. A probabilidade é alta para isso, por favor. Bandeiras têm que funcionar. Então, as bandeiras têm que funcionar, tem que ter retomada. Não pode falhar, você não pode ficar bobeando, esperando a bandeira realmente reagir. Se você entrou no 1 minuto para a bandeira funcionar, tem que funcionar, por isso você tem que botar stop break-even rapidamente. Estou curto para não piorar seu preço, se você vai tomar stop curto no M1, tome stop curto no M1, não tem problema, alguns pontos que não afetem significativamente sua entrada principal. Só e unicamente para contexto tendência forte, gente. Tendência com small pullbacks, tight channels, BCs com impulsos fortes que nem esse aqui, né? Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, uma tendência, tem aqui inclusive uma wedge que foi rompida para o lado errado, né? Isso é um trade de rompimento, momento, e aí você sai no swing anterior, esse é o scalp. Você sai no AMM dessa wedge, esse é o scalp, né? Aqui você tem uma micro wedge, uma wedge flag, 1, 2, 3, 3 puxadas, claríssima, que você pode pegar pelo M1, na linha de canal, testando aqui, ou testar esse ponto de rompimento, né? E boom, você pega toda essa perna aqui, saindo, você faz perna 1, pullback perna 2, dentro do scalp, buscando esse elemento de pressão. Quando você entra aqui, por exemplo, para o swing, você faz perna 1, pullback, perna 2. Mas quando você tem esse novo rompimento dessa figura toda, você pode fazer um MM dessa figura para cima. Você pode fazer perna 1, pullback, perna 2, já para definir ou estender seu trade. Agora a gente vê que tem 3 topos aqui. Então, uma wedge, certo? Então, já quando tem essa linha de canal, uma tendência antiga, já é uma hora de a gente ir buscando fazer um trailing stop para ir saindo, né? Mais uma wedge aqui, uma outra oportunidade, poderia ter tomado no M1. Você já vê que tem uma EMA gap, aqui já é mais comum a gente ter tendência. Esse é o trade que eu soltei de Walmart, só saí embaixo dessa barra aqui que perde a premissa de alta do trading range
nesse cenário aqui, né? Então sair embaixo desse rompimento aqui, que é uma boa saída, né? No final do dia praticamente. Então, um exemplo de como gerenciar um swing, né? Durante o dia todo praticamente. Um swing de 1h30, nesse caso. Gerenciamento com premissas, né? Essa é a riqueza do método Albrook que nos dá essa oportunidade, né? Estabelecer premissas. A gente tem que ser craque nisso, cada barra. Gerenciamento baseado em premissa é isso. Estabelecer premissas para a próxima barra, hipótese dos dois lados. Lados bull, lado bear. Né? Quais são as premissas para sair? Basicamente cumprir o objetivo, 2x o risco ou mais. Premissa de saída estabelecida, dizer, você já tem clareza, eu vou sair uma L2, no meu caso, eu saio em swings de L2. Quando eu falo L2, não é que ele faz uma puxada, né, e conta como L1 e depois faz outra e conta como L2, não. O que eu falo é o seguinte, quando faz a puxada, ela pode tomar L1 dentro dessa correção desse swing e uma L2 dentro da correção desse swing. Então, na L2 eu poderia sair embaixo dela, porque aí já perderia a premissa talvez de algo, digamos, que vai corrigir um pouco mais profundo. Clímaxes, né, maior barra de todas, é uma tendência antiga, realmente para sair, ela convida realmente um gift para a gente aproveitar o maior potencial de um swing. E sair no target, né, sair no alvo é o mais importante, o principal alvo que eu geralmente saio é perna 1, perna 2. Uma barra para sair antecipado não deu certo, uma barra de BO muito grande contra, 2 ou 3 barras de BO médias, então 3 barras consecutivas contra, com barras de tendência fechando além da metade contra, seria digamos, uma razão para sair antecipado. 4 ou 5 barras de BO pequenas, inclusive, barras de tendência pequenas, mais em sequência, realmente são barras que digamos, é um microcanal que realmente vai dar um edge a favor da operação dos traders contra. Um endless pullback, correção sem fim, faz wedge, depois faz L4 ou H4 e continua ali paralelo, então já é uma razão para sair. E quando faz um TTR de 20 barras ou mais, a probabilidade de retomada já diminui, se equiparam as probabilidades, e aí já não tem mais edge para retomada da tendência, assim que é uma razão para sair dentro de um TTR de 20 barras ou mais. Bom, basicamente era isso que eu queria mostrar hoje. Em sumário, a gente swing geralmente tem uma probabilidade de sucesso de 40%. Estando 4 de 10 com payoff de 2 para 1, você pode ser um trade de sucesso no longo prazo. Isso que você tem que ter clareza. São variáveis mínimas, né, que podem ser facilmente alcançadas com práticas melhoradas. Isso é importante na equação do trader. Operamos um dos mais difíceis ativos do mercado, então a complexidade para alcançar mais dos 60% de acerto, tem muitos poucos traders que fazem isso, mas muito poucos traders, então é muito difícil. Então a recomendação é você ir para o que seja mais facilmente alcançável e depois ir aprimorando para ir melhorando sua performance. O gerenciamento trader baseado em premissas, o método Albrook nos dá ferramentas para profissionalizar a leitura barra e ter sucesso gerenciando os swings. Essa é a chave do sucesso, na minha opinião, da consistência nos swings. E aqui eu tenho um exemplo, eu vou mostrar um exemplo de um swing. Cadê? Swing que fiz o dia de ontem, né? Então vou mostrar um exemplo, está rodando aqui. E aí a gente vê um pouco do que das premissas, né, do gerenciamento. Está rodando a 3x quase, mas nós temos aqui uma mínima do dia anterior, que é uma referência, né, suporte. Está baixo
né, no diário, etc. Tem uma linha de canal por aqui. E tem uma wedge a partir de um gap de abertura, né? Wedge uma, duas, três, até três puxadas aqui internas. Então comprar por aqui embaixo uma falha seria interessante desses dois aspectos, né? O potencial do alvo qual é? A gente está muito baixo, a gente poderia ir buscar preços superiores. Tem uma hipótese no diário de ir acima de barras, por exemplo, nesse caso. Então, comprar baixo pode ser um bom negócio para fazer um swing com um potencial amplo, né? Estou buscando por compras, comprei aqui na 2, comprei e tomei stop, talvez aqui na 13, na 15, comprei mais na 14, por exemplo, tomei stop aqui embaixo, por aí vai. Então, depois resolvi comprar através do M1 uma falha de rompimento dessa wedge, aqui dessa linha de canal, essa linha marrom, né? E assim foi que consegui capturar esse swing aqui, né? E olha como de imediato, quando a gente tem esse impulso, rompendo esse padrão de TTR, de trading range, tem um bom impulso na barra 20, a barra 22 estou considerando já, ao se formar e falhar no breakout pullback da 15, estou considerando o início da segunda perna. E a gente observa que cada vez que você tem um bom impulso, você tem micro gaps abertos, né? Então, um elemento de pressão. A barra 18 foi uma excelente barra, revertendo 3 fechamentos, então continuidade dela é boa. Quando você entra aqui na metade dessa barra, você vê uma barra fechando acima da outra, e depois a 19 fazendo um pullback curto nela, indo para cima, fechando acima do início da perna. Esses vendedores aqui dessa perna estão presos, então é uma das hipóteses. Quando ele vier testar aqui essa máxima da 15, provavelmente vai ter vendedores querendo sair rapidamente, por isso ele vira um stop e por isso eu coloco parte da minha entrada ali. Na minha premissa, eu não quero barras embaixo da 22 por causa desse, tem que confirmar esse swing para cima, né? Então, como eu estou buscando perna 1, pullback, perna 2, estou colocando aqui meu alvo já. O outro alvo, vocês veem aqui, ó, movimento projetado desse padrão que está sendo rompido pela barra 20, né? Se isso for uma barra de rompimento, um stop técnico embaixo dela. Então, esse é um outro elemento, né? Obviamente, o que menos importa aqui é o stop técnico. O que mais importa aqui é como que você vai aproveitar essa oportunidade, esse potencial até aqui, que também faz um bom duelo em lines com as máximas do dia anterior. Aqui, por exemplo, esse swing aqui, interessante, com duas barras climáticas, na barra 60. Então, esse ponto aqui, essa linha vermelha, é um excelente ponto de saída, né, por exemplo. Então, um pouco do que vai acontecendo, vemos a barra 22, uma L1 comprada na barra 23, né, uma primeira tentativa de retomar a tendência. Barra 24 foi baixo da 23, é uma segunda tentativa de pullback, né, de retomar a tendência de baixa, nesse caso. Se comprada, então qual é a premissa? Ela acelera, né, essa premissa. Se comprada essa L2, por exemplo, ela acelera. Se acionada, poderia ter um pullback maior, e nesse caso eu não queria um pullback maior. Tem aqui algumas linhas de canal, né? Então eu não queria. O que mais pode acontecer? Quando uma L2 falha, outra premissa que pode acontecer é um TTR. Então, já que a gente já poderia identificar que teria chances de TTR. Como gerenciar através do M1? A gente vê aqui elementos de pressão no M1, que ajuda a identificar. A EMA 20 no M1, ela fica, o preço quando vai lá falha, né? Então você tende a falhar e você pode fazer trailing, que nem eu estou fazendo aqui, usando o M1, na premissa de que se é uma tendência forte, ele precisa ir para cima no M1. Ele precisa fazer bandeira na EMA de 20 no M1 e continua para cima. Então L2, H2, né? Se H2 falhar, L2 falhou, H2 falhar, você vai encontrar compradores nas barras BER, né, que tem aqui.
né? Então essa é uma das premissas. Você pode encontrar compradores em barras bear, então o seu stop nunca pode estar aqui, tem que estar abaixo desse. Você vai encontrar vendedores nas barras bull anteriores e até esse TTR ser rompido. Então vou adelantar um pouquinho mais, porque ele virou mesmo um TTR ali, né? Ele virou um TTR ali, vou adelantar. A gente, quando ele vira um TTR, faço minha caixa de Pandora. Se não viram o vídeo da caixa Pandora, tá ali, né? Eu fiz parcial em algum lugar por aqui, né, por causa do TTR, para fazer o melhor médio. O médio estava já com 1000 pontos, né? Então nesse caso fiz um parcial, e quando faz um TTR ele vai te dar uma outra oportunidade para você aproveitar essa bandeira, né? Vamos ser uma bandeira ou não. De novo, a premissa é não ter barras embaixo dessa barra 22, né? Então para eu estou aqui embaixo, mas exatamente estou traçando uma linha porque eu não quero barras embaixo daí, né? Eu quero essa barra falhar. Minha premissa é essa barra falhar mesmo, lembra que comentei para o pessoal, e entrar dentro da caixa Pandora, ao menos dentro da caixa da Pandora, né? A gente vê que ficou dentro da caixa Pandora, e a probabilidade a partir de um double bottom de ter uma bandeira MH2 bull flag aqui é muito melhor. Dá para até para comprar mais e aproveitar essa bandeira ali, né? A gente observa que a 29 tentou ir para cima e ficou dentro da caixa da Pandora ainda, mas é uma falha dele 2 nesse caso, né? 30 tentou ir para baixo, agora fechou baixo da caixa Pandora, é um perigo, mas ainda assim a sua premissa só muda embaixo dessa barra 22, né? Tem que esperar. Vamos ver o que a 31 faz. Falha essa L3, né, na EMA, duas EMAs juntas. Então a premissa é que essa barra, que seria uma H3, tenha continuidade para cima. E aí a gente tem continuidade. Quando ela tem follow through, observa que já não tinha follow through. Quando ela tem follow through, sua probabilidade de ter essa segunda perna realmente já é maior. Aqui já você pode tomar trades acima dessa 32, porque a probabilidade aumenta realmente, né? 33 continuidade, CC. Aqui a probabilidade de uma segunda perna dessa perna aumenta também. Então já você tem esse elemento de pressão, deixa microgaps abertos. Então aí quando o microgap é aberto, começando 31, deixa o microgap aberto na 33. Quando isso acontece, já você sabe que seu trade tem muito mais probabilidade de alcançar o alvo desse swing, né? E L1, né, acionada, a probabilidade desse L1 ser comprada é boa. Como já teve uma correção profunda, talvez você vai ter um breakout pullback nesse DTR, normal, e a partir dali subir novamente, né? Então, uma compra Fed de barra 35 fazendo o breakout pullback é um bom trade também. A 36 excelente barra, comprando essa L1, e aí você pode comprar essa 36. Olha a linha de canal que eu estou traçando ali como um elemento para a gente validar se ela rompe ou não, né? 37 é um follow through da compra da L1, muito bom, então tem uma probabilidade boa de compra. Quando isso acontece aqui, essa barra 38 é uma boa compra realmente para poder alcançar o swing. Eu não comprei mais ali, né? Estava mais gerenciando para o final, estava bem, digamos, bem posicionado. Comprar aqui seria um pouco alto com relação ao alvo, então poderia piorar muito o meu médio. Mas essa barra 39 foi uma barra excelente. Ela vai gerar meu aumento, né, por causa desse rompimento dessa bandeira em H2. E aí a gente tem uma barra que chega no final 1.655 pontos nesse momento, né? E aí eu saí nesse trade. Então um trade 1.650 pontos, que se você considerar a entrada feita pelo M1, a gente voltar na entrada, né? A gente tinha realmente entrar no 740, 590, uma entrada de 150 pontos para 1.650 pontos. Então, assim, um risco de 150 pontos, né? O stop original estava por aqui,
400 pontos, mas digamos que dos top padrão eu teve 4 vezes ou mais, né, do risco. Então esse swing. Do stop original, 10 vezes, 11 vezes esse trade, 1.650 para 150 pontos. Então é um trade de swing, é o que faz o dia. Saiu o dia positivo por causa desse trade aqui. Tá? Então um trade, se eu acertar um trade aqui, fiz 3 trades aqui, 2 loss, um trade acertado, foi positivo. Então é isso a importância do swing, como gerenciar o swing. Nosso canal de Discord a gente fica falando dessas premissas e como a gente gerenciar. E isso realmente ajuda para a gente poder ter uma otimização do ganho. Perna 1, perna 2, a magia segunda perna também é muito importante para a gente estabelecer alvos claros, né? Então, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o like ali e se inscreva no canal, aqueles que ainda não fizeram. Tem muito mais aí por vir. Um abraço, obrigado. Alguma pergunta aí, gente? Vocês estão ali ainda? Não, Ed, foi muito bom, muito esclarecedor também, né? As dúvidas que eu tinha, que a gente estava conversando antes da gravação, aí você tornou elas aí, já agregou bastante, com certeza. Muito obrigado aí Bom final de pelo semana aí para compartilhamento. vocês aí, hein? Se cuidam. Oi? Bom final de semana para vocês aí. Igualmente, valeu!